Olá, meu nome é Sérgio, sou professor da disciplina Trabalho Escolar e Teorias Administrativas e juntos iremos estudar as questões dessa área. Para atingir os objetivos dessa aula, deverá ser complementada com a leitura do caderno didático e com a realização das atividades propostas em cada uma das unidades. Estudamos na aula anterior a relação escola-sociedade e também como as ações que realiza na Secretaria da Escola estão associadas à maneira como as pessoas compreendem o que é educação e que o objetivo comum é o sucesso do aluno. O tema educação é muito complexo e, por isso, muitos teóricos se ocupam em estudar o que ocorre na escola. Para a discussão dessas teorias, dividimos em dois tópicos: o discurso conservador do paradigma do consenso e denúncias e propostas para o paradigma do conflito. Vimos que as concepções de educação têm origem nas visões de mundo, de homem e de sociedade. Mostramos que todos os indivíduos estão envolvidos e participam de um grande número de organizações ao mesmo tempo, e a escola é uma delas. E vou mais adiante. A escola é uma organização diferenciada das demais em decorrência das especificidades de sua atuação. E, por fim, enveredamos pelas teorias administrativas, históricos da administração e seus fundamentos, verificando como as teorias administrativas evoluíram em função das transformações que o mundo sofreu no século passado. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Pega então uma deixa no que acabei de falar, que as teorias administrativas evoluíram bastante face às transformações que o mundo sofreu no século passado, para dizer que essas mudanças têm apresentado novas demandas para o papel da escola e dos profissionais de educação. E diante disso, a administração da educação deve considerar as realidades global e local, por meio do planejamento de ações que tenha como objetivo formar uma escola cidadã e com indivíduos autônomos. Não sei se vocês perceberam que falei duas palavrinhas, administração e planejamento. E juntaremos a essa mais outras duas, política e legislação. Pois bem, é da relação entre esses conceitos que trataremos agora. O caderno didático dividiu da seguinte forma os tópicos: conceito de administração e implicações para o espaço escolar, política, planejamento, legislação educacional, planejamento educacional e o trabalho escolar como resultado de muitas mãos. E assim também o faremos na nossa aula. Conceito de administração e suas implicações para o espaço escolar. As práticas administrativas têm sido implementadas pelo homem desde os primórdios, mas o estudo e sua sistematização ocorreu mais recente. Utilizaremos o conceito de paro. A administração é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. Assim pensada, ela se configura inicialmente como uma atividade exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de estabelecer livremente objetivos a serem cumpridos. Atualmente, a gestão da educação ultrapassou as formas estritamente racionais, técnicas e mecânicas que a caracterizam tempos atrás. Muitos dos educadores que têm posições avançadas sobre a educação parecem utilizar o termo gestão da educação como uma reação à forma descomprometida, neutra, tecnicista e mantenedora da realidade vigente
com o que a administração da educação se desenvolveu na década de 1970, trazendo importantes reflexos nas seguintes. Surge, então, um novo conceito para a gestão que a associa ao fortalecimento da democratização do trabalho da escola, bem como a participação responsável de todos os resultados educacionais cada vez mais significativos para toda a população. Assim, agruparemos as várias correntes a respeito da gestão escolar em duas grandes perspectivas teórico-práticas, autoritária e democrática. A gestão autoritária baseia-se na centralização. As tomadas de decisão ficam a cargo do diretor, do professor em sala de aula ou na mão de alguns grupos. Essa gestão carrega a ideia de que não é necessário o conhecimento da gestão por todos, já que somente alguns é que decide. Baseada em outra lógica, diria contrária, a gestão democrática parte do princípio de que todos os sujeitos devem conhecer os princípios da gestão e interferir no processo decisório da escola. Exige a participação coletiva nas ações que objetivam garantir o alcance das grandes metas definidas pela escola. Política, planejamento e legislação educacional. A compreensão da relação entre política, planejamento, legislação educacional é básico para as análises que faremos daqui para frente. Iniciaremos com política educacional. E para isso é necessário compreendermos mais outros dois conceitos, políticas públicas e políticas sociais. Políticas públicas, como o próprio nome diz, são aquelas políticas mais amplas definidas pelo Estado e que devem ser estendidas a todos os cidadãos, independentemente de cor, de raça, de sexo, idade, classe social ou qualquer outro critério. Políticas sociais correspondem a uma fração das políticas públicas, ou seja, a política social é a ação do governo numa determinada área de atendimento à população. Por exemplo, a política de saúde, a política de habitação, de segurança e a própria política educacional. O caderno didático traz que, na verdade, a relação entre as políticas sociais e a educação é construída tendo como referência a própria organização da sociedade. O processo de definição dessas políticas é uma construção histórica que reflete interesses e visões de mundo de grupos sociais diferenciados. É importante ter em mente que a definição dessas políticas sofre a influência e é, em última análise, definida pela sociedade. E direcionando para a política educacional, quando os planejamentos decorrentes das políticas sociais são desenvolvidos para a educação, temos aí, então, a política educacional. Volto a falar que, em geral, reflete os anseios e os interesses e as contradições presentes naquela sociedade. Interessante é que é o resultado da conjugação de diversos fatores, como os culturais, sociais, econômicos, políticos, e é no final o que resulta da guerra de braço entre o poder político dominante e as forças dos movimentos sociais neles representados. A política educacional é definida com o objetivo de atender necessidades do povo e de solucionar problemas educacionais. E é fato que no Brasil esses problemas são muitos. O analfabetismo e evasão escolar, por exemplo. É certo também que ações são implementadas pelo governo
Os exemplos mais recentes são a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o PCN, que estão em ação nos vários níveis da educação básica. A definição das diretrizes curriculares nacional do ensino médio e a realização da avaliação de desempenho de todo o sistema educacional. Planejamento educacional. Uma das diferenças significativas entre os homens e os outros animais é que os animais convivem com a natureza tal como ela é, e os humanos a modificam. E por necessidade, o homem aprendeu a planejar. O planejamento, então, pode ser entendido como um processo no qual são envolvidas uma ou mais pessoas com o propósito de pensar sobre os melhores meios de se realizar uma determinada tarefa. A tarefa de educar necessita de planejamento. Várias discussões sobre esse tema foram realizadas. O quadro a seguir apresenta as definições e os níveis desse planejamento. Planejamento educacional. Incorporando as políticas educacionais, o planejamento do sistema de educação é, portanto, o de maior abrangência entre os níveis do planejamento na educação escolar, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal. Planejamento curricular é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão e decisões sobre a sua organização, o funcionamento e a proposta pedagógica, ou seja, é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. O planejamento de ensino é o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constantes interações entre professor e aluno e entre os próprios alunos. O plano é o planejamento colocado no papel. Seu primeiro item a ser registrado deverão ser os objetivos, que dizem exatamente o que se quer conseguir. Neles são mencionadas decisões do tipo o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer, com quem fazer. Projeto. É também um documento produto do planejamento, porque neles são registradas as decisões mais concretas de proposta que se deseja realizar. Traduz uma tendência natural intencional do ser humano à medida que esse vive em função de projetos. E o programa é o conjunto de um ou mais projetos de determinados órgãos ou áreas com um período de tempo definido. Obviamente, o planejamento educacional deve ser realizado pelas esferas federal, estadual e municipal, considerando as demandas e interesses da própria sociedade. Lembra-se quando discutimos essa relação na aula 1, ao analisarmos diversas concepções de educação? É interessante como o processo de planejamento requer escolhas e decisões que estão vinculadas a um sistema de valores, de princípios e padrões tomados como referência para dar sentido às ações que estão. Veja que parece repetitivo, mas esses valores, princípios e padrões tomados são definidos pela sociedade. Na formação do planejamento educacional, deve ser observado vários elementos, tais como as políticas educacionais e seus resultados em um determinado período de tempo, o contexto social mundial, nacional, regional e local, indicadores de matrícula, evasão, aprovação, repetência, recursos materiais e humanos dos sistemas escolares. Acredito que já deu para ter em mente a importância do planejamento. Agora, descreveremos algumas características
que devem ser observadas em um bom planejamento. Participação pode ser traduzida em envolvimento. Sem envolvimento, sem participação, as chances do planejamento ser implementado com sucesso é pequena. Objetividade. Os planejamentos não devem ser nem muito longos, nem muito confusos, indo diretamente às questões centrais, falando com as palavras certas o que se deseja alcançar. Coerência está ligada à necessária lógica entre os vários elementos do planejamento, os objetivos, recursos e cronograma. Execuibilidade. O planejamento deve apresentar condições possíveis para a sua realização. Flexibilidade. Quer dizer que o planejamento deve apresentar facilidade e possibilidade de ser modificado para atender situações não previstas. Não pode ser engessado no próprio ato de planejar. Continuidade. Todas as atividades e ações previstas devem estar integradas do começo ao fim, possibilitando a percepção clara de uma sequência entre elas. Contextualização. Com o planejamento, ocorre em tempos e espaços definidos, ele precisa estar adequado aos desafios e demandas do contexto social em que está inserido. Clareza. A linguagem utilizada na elaboração do planejamento deve ser simples e clara, com indicações precisas para não possibilitar dupla interpretação. Legislação educacional. Devemos estabelecer agora a relação entre os dois conceitos anteriormente discutidos, política e planejamento, com a legislação educacional. O caderno didático esclarece que uma política educacional é mais abrangente do que a legislação educacional. Aí podemos dizer que a política educacional brasileira é a operacionalização da legislação educacional e, ao mesmo tempo, orienta a formulação das leis educacionais brasileiras. Como acabamos de estudar, o planejamento é o instrumento de implantação das políticas estabelecidas. São os mecanismos técnico-operacionais no sentido de transformar diretrizes, objetivos e orientações gerais em planos, programas ou projetos. Para não perder o costume, o reconhecimento da educação como um direito não foi dado de mão beijada, é resultado de lutas, debates e mobilização da sociedade brasileira. O trabalho escolar como resultado de muitas mãos. Já falamos aqui, mais de uma vez, que o objetivo comum das pessoas envolvidas no ensino é o sucesso do aluno. Então é necessário que essas pessoas que atuam na escola sejam educadores, inclusive você que trabalha na secretaria. Duas situações ilustram sua contribuição no processo de educação e sucesso do aluno. O primeiro, quando você atende aos pais que vão à escola matricular o filho e aproveita para falar com eles sobre a importância da frequência escolar, bem como de o estudante desenvolver hábitos de estudo em casa, você está reforçando a função social da escola e ajudando no trabalho do professor em sala de aula. O segundo exemplo, ao informar para os pais que a escola possui um regimento e um projeto pedagógico que foi elaborado com a participação, inclusive, dos próprios pais, está mostrando a importância da comunidade no planejamento da própria escola. Veja que ações como essas podem ser comumente desenvolvidas por você na secretaria. É nesse sentido que dizemos que, mesmo sendo de natureza diferentes, as ações escolares precisam ser planejadas, mantendo relações de complementariedade e interdependência entre si. Finalizo comentando a importância da participação de todos os profissionais da escola no planejamento das suas ações.
E para atingir esses objetivos, a escola orienta o seu trabalho para diferentes processos, desenvolvido no contexto de 3 grandes dimensões: pedagógicas, políticas e administrativas. Pedagógicas. Está ligado às ações e procedimentos diretamente associados à aprendizagem pelo aluno, desenvolvimento de projetos educacionais, equipes docentes, gestão de currículo, tempo pedagógico, formação continuada e recursos didáticos. Políticos. Cria meios de participação da comunidade local e escolar na construção e consolidação de um projeto político-pedagógico, também a implementação das interfaces da escola com o sistema de ensino e a sociedade. E administrativo, cuida do desenvolvimento das condições para a implantação da proposta educativa da escola, cuida da gestão financeira e do patrimônio da escola, da manutenção e conservação da escola e administração de pessoal. Planejamento escolar, diagnóstico, programação e avaliação. Falamos até aqui bastante sobre o planejamento de modo geral. Abordaremos agora o planejamento escolar. Com isso, identificaremos os principais elementos que a escola deve observar para organizar o seu trabalho. Além disso, identificaremos a importância do planejamento escolar. Nós estudamos aqui que a educação varia de um lugar para outro, de um tempo para outro, em função do tipo de homem que cada sociedade deseja formar. Falei isso para lembrar que a escola precisa planejar a educação que deseja ofertar para os alunos. A escola, ao planejar o seu trabalho, deve atuar levando em conta a sociedade da qual faz parte. O caderno didático utiliza uma lenda grega para ilustrar a importância do planejamento, a lenda do Minotauro. Essa lenda conta que Ariadne deixou um fio no caminho por onde passava, dentro de um labirinto, para que Teseu a encontrasse e a salvasse do Minotauro. Diz a lenda que o herói seguiu a linha deixada por Ariadne e que isso permitiu que ele derrotasse o monstro. Teseu sabia onde queria chegar. Essa clareza existia porque ele tinha um objetivo que desejava atingir, ou seja, ele fez um diagnóstico da situação. E ele teve sucesso em sua missão, em função de 2 motivos. Ele refletiu sobre as possibilidades de ações que realizaria e sobre a tarefa propriamente dita. Ele fez uma programação do que realizaria em sua missão. Mas Teseu e Ariadne não tiveram sucesso. Por quê? Ao partir para Creta, cidade onde ficava o Minotauro, Teseu combinou que, se ele e seus homens retornassem com as velas do barco arriadas, era porque não havia conseguido salvar Ariadne. Se viesse com as velas hasteadas, era porque havia conseguido. E, embriagado com a felicidade de ter salvado sua amada, Teseu esqueceu das velas e seu pai atirou-se ao mar. Veja que Teseu executou um plano perfeito. Entretanto, não realizou algo muito importante em toda atividade, que é o planejamento, o controle e a avaliação. O planejamento corresponde a um processo por meio do qual estabelecemos uma relação entre pensar e agir, visando a possibilitar o diálogo constante entre o pensamento e a ação. E quais são as fases do planejamento escolar? Podemos classificar as fases do planejamento escolar de várias maneiras e apresentaremos a seguinte: diagnóstico, programação, acompanhamento e avaliação.
Então, essas são as fases do processo de elaboração e implementação do planejamento escolar. A primeira fase é o diagnóstico, é o levantamento das reais necessidades da escola a partir da percepção dos diversos atores escolares. Implica a ação dos vários segmentos, voltada para mapear os pontos fortes e fracos presentes no trabalho da escola, bem como os possíveis riscos existentes para o bom andamento desse trabalho. A segunda fase é a programação. É a definição clara e específica de metas a serem alcançadas pela escola em seu trabalho cotidiano, considerando, ao mesmo tempo, a política educacional mais abrangente e sua própria realidade. Para tanto, deve perguntar-se: o que deve ser feito? Por que deverá ser feito? Quem irá fazer? Quando e como será feito? Quanto irá custar? E a terceira fase é o acompanhamento e avaliação. Deve ser executada desde o diagnóstico e a programação das ações. Portanto, o controle e avaliação vão desde o início até o final do processo de planejamento. Tem como objetivo amplo examinar, a partir do uso de critérios previamente definidos, o alcance dos planos traçados. As três grandes fases do planejamento do trabalho da escola são importantes e devem ser analisadas e implementadas de forma interligada. A primeira fase, diagnóstico, corresponde à verificação da realidade da escola e deverá ser feita observando todos os parâmetros, cuidadosamente. O diagnóstico deverá abranger outros segmentos da comunidade de forma a focar os problemas regionais e da própria escola. É importante que essa fase mostre para os próprios atores escolares, além das fragilidades, os acertos e as potencialidades da escola. O diagnóstico deve sinalizar as possibilidades de superação dos problemas identificados. Dentre outras, ao fim do diagnóstico, as pessoas devem responder a essas perguntas. O que a escola deseja obter como resultado do seu trabalho? Que objetivo a escola deseja alcançar com esse trabalho? Na segunda fase, programação, deve-se atentar aos seguintes parâmetros: formular diretrizes e estratégias a serem seguidas, estabelecer objetivos e metas, definir estratégias e responsabilidades, elaborar cronograma, registrar plano de ações e outros. O acompanhamento e a avaliação são atos permanentes e devem ser implementados até os objetivos serem alcançados. As ações desenvolvidas nessa fase precisam ser coerentes e convergentes para o acompanhamento do desempenho. O mais importante do acompanhamento é que, como tem o objetivo de coletar dados e produzir informações ao longo do processo, ele informa, identifica e possibilita a escola tomar decisões visando corrigir, reforçar ou mudar a direção das ações executadas ou programadas na fase anterior. Finalmente, a avaliação deve ser contínua e diversificada, de forma a fornecer informações sobre o andamento das atividades programadas. Algumas perguntas devem ser levantadas. O processo está indo bem? Os objetivos definidos na fase anterior estão sendo alcançados? São necessárias algumas modificações no que foi previsto? Quando discutimos a organização do trabalho da escola, a diferença entre planejamento e plano. O caderno didático traz a resposta. É importante considerar que se planeja quase sempre para atender a uma necessidade. Entretanto, qualquer que seja a área em que a necessidade se apresente, é necessário, antes de mais nada, ter clareza do documento no qual o planejamento será registrado, detalhado. Esse instrumento é o plano. Por isso, dizemos que o plano é o produto final, concreto, do planejamento.
Ética e transparência no serviço público. Compromisso de todos na construção da cidadania. Eu postei no AVA o caminho eletrônico de um vídeo do Cortella e que vale a pena assistir. O que podemos entender, então, por ética? A palavra ética é utilizada com significados variados. Dessa forma, escutamos frequentemente expressões como ética médica, ética jornalística ou ética do servidor público. Assim, ela refere-se a um padrão de comportamento de um determinado grupo de pessoas. Também a palavra ética é utilizada num sentido valorativo. Por exemplo, quando dizemos que uma pessoa é ética, e há ainda um outro sentido de ética que devemos conhecer, quando desejamos discutir a ética na administração pública, por exemplo. O site significado.com define ética da seguinte maneira: ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Ética também é conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A ética e a moral são elementos presentes em toda a conduta do homem. Por isso podemos dizer que todo homem possui um certo senso ético, que o tempo todo o leva a avaliar e julgar suas próprias ações. E a reflexão ética deve ser livre e soberana. A decisão de fazer o certo e o errado não deve sofrer nenhuma influência externa ao homem. Essa decisão deve partir dele próprio. Por exemplo, se alguém decide roubar um produto e não faz porque descobriu uma câmera vigiando o lugar, ele não teve uma atitude pautada na ética, e sim no medo de ser descoberto. Também entra nessa discussão o conceito de moral. Cortella define moral como as regras estabelecidas por uma sociedade e ética, a reflexão dessas regras, a decisão autônoma de se praticar o bem ou o mal. Dito isso tudo, podemos discutir que princípios orientam a ética do servidor público, por exemplo, na escola. Quando nos referimos à ética no serviço público, estamos falando de uma conduta dessa atividade que permita avaliar a atuação dos servidores a partir de determinados parâmetros que devam orientar o seu trabalho. Esses parâmetros precisam contribuir para garantir a todo cidadão que procura atendimento público ser bem atendido em suas expectativas e necessidades. E é importante que esses padrões éticos devem ser conhecidos tanto dos servidores quanto do cidadão comum que utiliza esse serviço. Por se tratar de questões éticas, ou seja, critérios da sociedade, esses padrões não são definidos por critérios individuais. No caso do Brasil, é na Constituição Federal de 1988 que os princípios que regem o serviço público estão fixados. Vejam os princípios constitucionais que devem orientar a conduta ética da administração pública no Brasil. Princípios constitucionais. A legalidade implica o reconhecimento da lei como uma das mais importantes condições para assegurar a vida em comum. Na verdade, o próprio serviço público é o responsável por traduzir uma boa parte do sistema público de regras em ações. Impessoalidade revela de maneira mais clara o caráter público do serviço público, fazendo com que, na administração pública, sejam evitadas condutas associadas a preferência, privilégios e ou diferenças.
Moralidade garante a ideia de que conduta ética dos servidores públicos não pode ser contrária ao padrão ético definido de forma mais geral pela sociedade em sua totalidade. Publicidade. Esse valor está estreitamente relacionado ao aspecto público da administração pública e a ele associa-se importantes ideias, como, por exemplo, a da transparência. Esses princípios pressupõem os seguintes aspectos: a capacidade de os indivíduos fazerem a diferença entre o que é público e o que é privado. Todos são iguais, todos devem receber o mesmo tratamento no âmbito do serviço público. Valores fundamentais ao serviço público não existem de forma isolada. Na verdade, cada um deles depende dos demais. São eles que asseguram ao cidadão não haver espaço para abuso da autoridade, corrupção e outras mazelas. Também asseguram o atendimento satisfatório ao cidadão. Você já se perguntou o que significa ser responsável no serviço público? Significa aquele que responde por algo ou alguém e que está obrigado a dar uma resposta. Mas esse conceito não se explica sozinho. Para compreendê-lo, temos que associar a ideia de responsabilização. Assim, você não é apenas responsável pelo que faz, mas responsabilizado quando deixa de fazer. A exigência de que o serviço público seja ético obriga-o a responder por suas ações, decisões e escolhas diante da própria cidadania. Por outro lado, a falta de ética deverá ser combatida. O professor Milton Campos afirma que a cidadania é como uma lei. Ela existe, mas precisa ser descoberta, aprendida, usada, ampliada e reclamada. Muitas experiências visando a melhoria do funcionamento da administração pública foram implementadas em nosso país. Também ações de participação popular nas decisões de governo foram verificadas. O orçamento participativo, desenvolvido em nível municipal e estadual, como por exemplo em Belo Horizonte, Distrito Federal e no estado do Rio Grande do Sul. Para finalizar, lembre-se que sempre que a ética é um dos pilares do sucesso profissional. Caros alunos, chegamos ao fim da nossa aula. Desejo a todos sucesso, saúde e paz. Obrigado.